Opa, fiel, como já é de praxe, muitas informações do Corinthians para vocês, mas primeiramente quero pedir para que você deixe o like para me ajudar, para me fortalecer, né? Estou sempre trazendo informações para vocês aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito, né? E vamos começar a falar, né, sobre alguns assuntos, e esses assuntos serão: vamos saber de onde que o Corinthians, né, quer tirar esse dinheiro para contratações e também para pagar várias dívidas que estão aparecendo aí. Inclusive, vou trazer mais dívidas hoje, né? E vamos falar também sobre mais uma dívida que apareceu, que é a com o empresário do Pedrinho. Uma dívida absurda, gente. Vocês vão se assustar quando ver o valor e o Corinthians tem que pagar o mais rápido possível. E também vamos falar aí sobre Arthur Gomes, um atacante que o Corinthians estaria atrás dele. Será que é uma boa opção? Né, vou trazer informações sobre ele aí para vocês. Começando a falar aí sobre o Arthur Gomes. O Arthur Gomes, que é um atacante, que ele foi revelado pelo Santos, hoje está no Sport de Portugal. Assim, gente, ele é um atacante que ele não deu certo no Santos. Foi emprestado para alguns clubes da Série A, Atlético Goianiense, né? Enfim. E também, eu acho que você que está aí que acompanha o futebol brasileiro, você também não deve nem ter ouvido falar nele no Atlético Goianiense, no Santos e também em outros clubes que ele jogou e também não foi tão bem. Então, assim, isso daí dá pra gente perceber muita coisa em relação ao Arthur Gomes. Porém, o Corinthians aí surgiu essa notícia hoje que o Corinthians estaria, né, realmente disposto a contratar ele, que o Luxemburgo teria pedido o Arthur Gomes do Corinthians. Cara, se isso for verdade, eu total do Luxemburgo, erro absurdo do Luxemburgo, eu sempre venho defendendo aqui do treinador ter autonomia para contratar, mas, cara, essa tem que ser barrada. É um atacante que não iria agregar mais do que agrega o Wesley, do que agrega Pedro, do que agrega o próprio Giovani. Não ia agregar mais que esses caras, não. Só iria roubar uma vaga de um menino da base do Corinthians, iria gastar dinheiro à toa, né? E iria trazer um jogador aí que não vai fazer diferença no Corinthians. Então, eu particularmente, pelo que eu pesquisei e também pelo pouco que eu vi dele no Atlético Goianiense e em outros times brasileiros aí no próprio Santos, sinceramente, não é jogador pro Corinthians, não. Não é jogador que vai fazer diferença alguma no Corinthians. E é melhor aproveitar a base, né? Se for assim, é melhor aproveitar a base. Até peço vocês desculpas se estiver ouvindo barulho de bombas e tal, tá tendo uma fogueira aqui na frente. E meu cachorro às vezes fica um pouco assustado, ele pode latir. Enfim. E o Corinthians, a gente sabe aí, né, que quer fazer contratações e tal, quer trazer reforços e tem que pagar dívidas. Mas de onde que o Corinthians está tirando esse dinheiro, gente? Se o Corinthians está endividado, se o Corinthians tem várias coisas para pagar, né, perdeu aí a bonificação da Libertadores. Como que o Corinthians está tirando esse dinheiro aí? Onde que o Corinthians acha que vai tirar esse dinheiro aí para contratar? E para fazer também o pagamento dessas dívidas tem que ser feito. Enfim, o Corinthians, na informação do Samir Carvalho, quer tirar esse valor da Libra. Da Libra, quem não sabe a Libra, gente, é uma comercialização que está havendo, né, uma negociação em relação a clubes brasileiros e o Corinthians seria um dos mais beneficiados com esse valor. Tanto o Corinthians quanto o Flamengo, né, por ser os maiores times, com maiores torcidas na verdade, né, times gigantes e tal, com mais audiência, então teria esse benefício maior em relação à Libra, né, iria arrecadar mais dinheiro, e é um dinheiro alto. Só que eu penso o seguinte, enquanto os outros clubes vão pegar esse dinheiro para se estruturar melhor, para fazer caixa, enfim, o Corinthians vai pegar esse dinheiro para pagar 7 milhões para o Bozelli. O Corinthians, né, se for pegar os reajustes de juros, enfim, deve 7 milhões para o Bozelli. Torcedor corintiano, se o Corinthians passa na próxima fase da Copa do Brasil, ganha 9 milhões. Aí fala, nossa, ganhou 9 milhões, dinheiro em caixa, mas 7 milhões vai para o Bozelli, 4,7 milhões vai para o Ramiro, e tem uma dívida absurda que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Aí tem 3,8 milhões para o Júnior Moraes. Então assim, gente, como é que faz? Como é que um clube vai se desenvolver dessa forma? É impossível. Então, assim, estão realmente brincando com o Corinthians, estão acabando com o Corinthians, né? O Duílio e o Alessandro
que disseram, o Duílio falou, eu prefiro ser lembrado como técnico, como o presidente que abaixa as dívidas, do que como o presidente que ganhou o título. O cara não ganha título, o cara monta time pífio, o cara erra feio no planejamento, persiste no erro e nunca que vai ser lembrado como que abaixou as dívidas, porque o Corinthians está uma bagunça interna. Toda hora é dívida, é processo, é dívida, é processo. E eu quero ver como é que vai ser o balanço do fim do ano. Enfim, o Corinthians tem uma dívida absurda com o empresário, né? Eu já falei muito sobre empresários aqui nos últimos dias, né? Que inclusive as contratações do Corinthians devem ser feitas por empresários, porque o Duílio e o Alessandro rejeitaram todas as promessas sul-americanas que foram apresentadas na mesa deles, né? E disse que quem vai fazer a compra, quem vai fazer a contratação, será os empresários, né? Quem vai auxiliar os empresários. Então, assim, para vocês terem ideia como os empresários mandam no Corinthians, o Corinthians, né, com atualização também de reajuste de juros, deve 40 milhões para o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho lá atrás, certo? 40 milhões, cara, 40 milhões. É brincadeira um negócio desse? Por que que o Duílio e o Alessandro não falam sobre isso? Cara, é um absurdo, né? Como eu falei, um time do tamanho do Corinthians arrecada pra caramba. Ano passado o Corinthians arrecadou mais do que o Palmeiras, mais do que o Palmeiras. E mesmo assim o Corinthians não consegue abaixar as dívidas, o Corinthians não consegue montar um time correto, não consegue fazer a torcida corintiana ter fé no Corinthians, porque há anos que a torcida do Corinthians não comemora um título grande. Há anos que a gente não bate de frente com o Palmeiras, que é o nosso maior rival. Então, assim, é complicado, a situação do Corinthians é complicada e tende a piorar. Porque o erro de planejamento, gente, ele não tem só esse déficit, só essa questão futebolística do Corinthians estar na zona de quase na zona de rebaixamento, do Corinthians estar fora da Libertadores na primeira fase. Não é só isso. Também tem questões financeiras. Porque você acaba tendo que gastar de onde você não tem para estruturar o time no meio do ano, porque é mais difícil você fazer isso no meio do ano. Você gasta mais. Por exemplo, se o Corinthians está em disputa com um jogador que recebeu proposta dele do Palmeiras, você acha que esse jogador vai querer ir pro Corinthians ou pro Palmeiras? Pro Palmeiras, meu irmão, porque lá ele vai ganhar título. No Corinthians ele vai ganhar só pressão, só um time desajustado, desorganizado, uma diretoria horrível. Então ele escolhe o Palmeiras. Aí o Corinthians, para contratar um jogador, tem que pagar caro. Tem que pagar um salário igual ele vai pagar o do Rojas, gente. 900 mil pro Rojas também não é tão alto assim. Já que paga 800 mil pro Luan, já que paga quase 500 mil pro Romero, não é tão alto assim. Mas, gente, a moeda argentina tá muito desvalorizada. Muito mesmo. Então, assim, é, é um valor absurdo, é um aumento de valor exponencial pro Rojas vir pro Corinthians. Isso daí é fruto de quê? De desorganização. Porque pro Rojas aceitar vir pro Corinthians e não ir até pro próprio Botafogo, que é líder do Brasileirão hoje. Palmeiras chegou aí atrás dele um tempo atrás. Pra ele vir pro Corinthians é por causa do salário altíssimo. Então, assim, é assim que o time se endivida, é assim que o time não ganha nada e é assim que o time não vai pra frente. Peço desculpas também porque eu tô com o nariz um pouco entupido hoje, né? Mas tô aqui gravando o vídeo pra vocês, eu acho que é o mais importante é isso. E assim o Corinthians vai indo mal, de mal a pior, né? Externamente, porque a parte externa, ou melhor, a parte futebolística, ela é reflexo da parte interna. Dessa quantidade absurda de processos que está vindo em cima do Corinthians, dessas dívidas aumentando, o empresário tem que receber 40 milhões do Corinthians. Então a parte futebolística dentro de campo é só um reflexo, certo? Então, gente, vamos parar de cobrar técnico, vamos parar de cobrar. Tem que cobrar jogadores, tem que cobrar, né? Eu acho que já está na hora de cobrar, mas assim, a gente tem que cobrar mais a diretoria, certo?
Enquanto torcedor corintiano ficar cobrando só jogador, cobrando só técnico, e não cobrar a organização da diretoria, o Corinthians não vai para frente. Então, a gente tem que ser inteligente, né? Nós temos que ser inteligentes. Não adianta ser irracional, emocional o tempo todo, não. Tem que ser racional. Essa bagunça é fruto da diretoria. Vamos criticar a diretoria. Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito e vai, Corinthians!